Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Tchemechoca e eu estou fazendo meu quinto vídeo pro canal falando novamente sobre o Empatec. Hoje é dia 17 de março, é o dia que está marcado para iniciar as aulas e eu cheguei aqui no dia 15. Eu vim aqui com a minha mãe, eu tive a sorte de a minha mãe poder vir aqui, porque ela marcou as férias dela para esse período, né? E a gente tem as condições para ela vir aqui junto e conhecer um pouquinho do Rio. Então a gente veio aqui no dia 15. Na verdade, a maioria dos alunos que são de fora do Rio, eles também vieram dia 15, que é o dia em que o Empatec comprou as viagens, né, o dia 15. Eu cheguei de manhã cedinho, então deu pra dar uma passada mais ou menos. Tem um mercado aqui perto também. Andei um pouquinho até a rodoviária com a minha mãe pra gente conhecer um pouco mais, ver como é o trajeto, como é que é o local aos redores, né? E depois, no domingo, eu também aproveitei para ir um pouquinho com ela no da manhã, no Aquario. E também dentro do Aquario tem o Museu de Cera e o Mar de Espelhos. Então a gente foi e deu uma andada um pouquinho lá por essas bandas lá um pouquinho mais longe. E hoje, no dia 17 de março, foi onde realmente ocorreu a recepção formalmente, digamos assim. Eu já tinha conseguido conversar com algumas pessoas, inclusive minha colega de quarto, e hoje, em si, ocorreu o início de fato. Então, a gente foi dividido em vários grupos e no início eu tava no grupo J, cor roxa. Na verdade, nesse início eles dividiram em grupos, né? E cada grupo tinha um mentor da turma 1. E daí a gente foi lá, começou a fazer um tour. Antes ele respondeu algumas das nossas perguntas e depois a gente foi andando um pouquinho, conhecendo mais o Empatec, onde ficava o laboratório, a biblioteca e todos os outros locais. E depois a gente foi lá para o auditório e os coordenadores, os professores se apresentaram, falaram de como era a dinâmica, as provas, os locais, o que podia ser feito, o que não podia ser feito. E eu acredito que, se fosse para fazer um comentário com relação a o que eu achei, eu diria que o pessoal daqui é bem receptivo, principalmente os veteranos da turma 1. Na verdade, eu acabei até esquecendo de contar, mas ontem, no domingo, as meninas da turma 1, elas combinaram pra gente fazer uma pizza. Uma delas pagou e depois a gente vai pagando de volta pra ela, né? E a gente conseguiu fazer essa pizza, conversar mais um pouquinho, conhecer mais. E foi muito legal, todo mundo tá sendo bem receptivo, o pessoal da equipe também. E eu tô muito feliz de poder conversar com mais pessoas. Tanto é que, como eu disse, esse canal serve justamente para melhorar minha comunicação e, obviamente, eu também pretendo conversar com várias pessoas para conseguir melhorar minha comunicação. Mesmo que não seja muito do que eu geralmente costumo fazer, né? Geralmente eu acabo ficando mais na minha mesmo, porque eu acabo cansando um pouquinho, apesar de gostar de conversar com as pessoas, né? Acabo ficando um pouquinho cansada, então acredito que tá sendo uma boa experiência pra mim. E foi basicamente isso. Depois do almoço, eu almocei com a minha mãe, né? Depois eu fui pra aula magna, que teve o Armínio e a Fernanda apresentando. Eles falaram um pouquinho sobre a matemática, as aplicações dela, principalmente na área que eles atuam, obviamente, né? A Fernanda, ela fez matemática aplicada, graduação em matemática aplicada, e hoje em dia tá trabalhando no governo. E o Armínio, ele não falou da trajetória dele em si, né? Ele falou um pouquinho mais da matemática no Brasil, como é que tem das coisas. E foi muito interessante. Eu não sei se eles vão liberar a aula magna no YouTube. Eu acredito que a aula magna da turma 1, em 2024, foi liberada no YouTube. Eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa esse ano, não tenho certeza. Mas foi muito legal. E por último teve o coffee break agora há pouco, né? A gente conversou mais um pouquinho, ainda mais conhecendo. Teve um pessoal também que... O Arminho já tinha ido embora, o professor Arminho. Mas a Fernanda, ela ficou por lá e ficou tirando as dúvidas do pessoal. Então foi muito legal. E por último, eu tava com a minha mãe agora há pouco também. Eu tô aproveitando o máximo que eu posso pra poder acompanhar ela, ter mais um tempinho com ela, porque depois de amanhã ela já vai embora. Então, eu fiz basicamente isso. Tô aproveitando bastante esse tempo com a minha mãe e depois eu já vou organizando melhor a minha rotina. E amanhã começam as aulas de fato. Então esse vídeo foi bem improvisado, na verdade. Eu tô toda, né, mal arrumada. A câmera tá se mexendo, na verdade, fico toda hora trocando de mão, porque o meu braço cansa. Eu tenho que ficar trocando de mão. Mas é mais assim mesmo que eu acho que vão ser os próximos vídeos, porque esse vídeo, por exemplo, foi improvisado porque como era o primeiro dia de aula, né, tive aula vaga e tudo mais, então acredito que falar um pouquinho sobre isso no vídeo fosse interessante, então acabou sendo improvisado mesmo. E eu acredito que a maioria dos vídeos vão ser assim de agora em diante, porque eu
Não sei se eu vou ter tanto tempo, não sei como é que vai ser a rotina, acredito que vai ser bem puxado. Até que eles comentaram que depois de você entrar, vocês vão ver que a parte mais difícil mesmo é continuar no curso, né? E uma coisa que tá me deixando bem ansiosa é a questão de que se você reprovar uma vez, você já perde todas as bolsas, então eu realmente não sei onde eu vou ficar, né? E se eu reprovar pela segunda vez, eu perco o curso, então eu tô bem ansiosa. Mas é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E foi um vídeo bem curtinho mesmo, então até a próxima.